Amém? Amados, mês de fevereiro, eu estava muito ansioso para chegar nesse mês por causa do tema que Deus havia colocado no nosso coração, que é a busca pelo Espírito Santo. Estava muito motivado, esperando este tempo. Por quê? Porque, amados, dentro deste tempo, quando eu falo tempo, não falo apenas desse ano, eu falo dentro daquilo que Deus está projetando para os próximos anos. Amém? Porque Deus ele vai trabalhando, querido, na medida que Ele vai estabelecendo os tempos. E nós estamos debaixo de um tempo de Deus, um moed. Nós chamamos o tempo de moed, não é? É o tempo que Deus está trabalhando de uma maneira diferente e apontando para algumas coisas que nós, muitas vezes, não conseguimos entender, mas as Escrituras esclarecem para nós. O apontamento é para os tempos do fim. E para os tempos do fim, Deus está promovendo um grande avivamento na sua igreja, no planeta Terra. Muito obrigado pelo seu amém. Não sei se você acompanha as notícias da igreja, mas Deus está promovendo está havendo algumas críticas de alguns críticos da igreja, né? Como eu sempre falo, crítica nunca construiu nada, né? A crítica, se crítica construísse alguma coisa, Jesus não nos chamaria para pregar o evangelho, nos chamaria para sermos críticos, né? E alguns críticos da igreja, porque não está tendo avivamento coisa nenhuma, porque não sei o quê. Amados, basta você ver o que está acontecendo, a pregação do evangelho, não é? Alcançando lugares, vidas se rendendo a Cristo, arrependimento. Então, amados, isso é o que marca o verdadeiro avivamento, e isso está acontecendo em todos os lugares. E um dos pontos do avivamento é exatamente a sede, a busca pelo Espírito Santo. Nós vivemos um tempo, querido, eu posso dizer que é o tempo de Amós, né? Há um texto em Amós que diz que o Senhor enviaria uma fome, mas não uma fome de comida ou uma sede de bebida, mas uma fome, uma sede pela palavra, e os homens viajariam de um canto para o outro do mundo buscando isso. Então, amados, estamos todos sedentos, há uma sede dentro do nosso coração, há uma sede dentro da nossa alma, há uma sede dentro do nosso espírito, e nós precisamos saciar essa sede. Por isso, nós denominamos esse tempo, mês de fevereiro, de busca pelo Espírito Santo, porque apenas o Espírito Santo é a água que vai matar a tua sede. O Espírito Santo é o alimento que vai saciar a sua fome. O Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai satisfazer e vai conduzir você para novos tempos e novas estações em Deus, até que tudo se cumpra de acordo com as Escrituras. Amém, amados? E hoje eu quero dar para você 9 motivos para você buscar o Espírito Santo. Essa é a primeira quinta-feira deste mês, mas eu já quero te dar 9 motivos. 9 motivos para você buscar o Espírito Santo. O tema da nossa mensagem é exatamente esse: 9 motivos para você buscar o Espírito Santo. Vou buscar ser sucinto, porque eu quero dar espaço para você entrar numa busca incessante. Eu quero dizer para você que essa busca, ela não começa na igreja, ela começa hoje aqui na igreja. Mas essa busca eu quero sugerir para você, como apenas sugestão de um homem de Deus, de um profeta, dizer para você: faça jejum, mas não faça jejum para receber uma resposta material. Faça um jejum dizendo: Espírito Santo, eu quero mais de Ti, eu preciso de mais do Senhor. Busque ao Senhor em orações, busque ao Senhor na palavra. Você vai entender todas as coisas aqui. 9 motivos para você buscar ao Senhor. O Espírito Santo é tudo o que você precisa para este tempo. Eu vou declarar mais uma vez: o Espírito Santo é a pessoa mais importante que você vai precisar para este tempo, querido. Escute o que eu estou dizendo, eu vou repetir pela 3ª vez: o Espírito Santo é a pessoa mais importante e que você vai precisar dele para este tempo. Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículos número 3 e 4. Atos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vou buscar ser sucinto, rápido, né? Apesar de ser uma boa explanação das Escrituras, vou prometer para você que eu quero dar tempo para você.
Eu quero dar tempo para você mergulhar hoje nas profundezas do Espírito. Eu não sei se você consegue sentir, mas há como se um riacho. A impressão que eu tenho aos profetas nossos aí, né? A impressão que eu tenho é como se um riacho, um rio, literalmente estivesse correndo aqui, fluindo daqui. Você consegue entender? Eu não sei se você consegue sentir essa atmosfera. Há uma atmosfera muito tremenda sendo produzida pelo reino do Espírito aqui neste lugar, amém? Por isso eu quero dar lugar a você, eu quero dar tempo para você mergulhar nas profundezas do Espírito, amém? Atos capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Versículo 5 também: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados. Eu quero ler mais uma vez, gostaria que você tomasse nota. Muitos de nós muitas vezes não prestamos atenção no início de muitos livros, e muitas vezes a chave do livro está no início. E aqui mesmo, Atos dos Apóstolos, a chave do livro de Atos está nesses versículos. Então entenda isso. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados. Amém, queridos? Amados, o texto, quando Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico dentro do Novo Testamento, que fala exatamente do início e da progressão e do avanço da história da igreja. Mas a história da igreja começa com a ressurreição do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele deu provas incontestáveis de que ele estava vivo. E Jesus, após ressurreto, após ter ressuscitado, ele ainda aparece por 40 dias aos seus discípulos. E dentro desses 40 dias, Jesus falava com eles sobre dois princípios. O primeiro, Jesus falava acerca do reino de Deus. Mas Jesus também liberou uma promessa. Uma promessa. Uma promessa. E talvez essa é a mais importante promessa que nós precisamos nos atentar. Porque, amados, quando se fala de promessa, logo nós nos lembramos de muitas outras coisas. Porque Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para mim. Deixa eu falar para você, querido, a maior promessa, a maior e principal promessa do cristianismo para os cristãos, ou vou melhorar, de Cristo para os cristãos, é apenas uma. Apenas uma. E é a que mais importa. E é a que menos damos valor. E Jesus falou para eles: vocês aguardem a promessa do meu Pai, que eu falei para vocês. Jesus liberou uma promessa para os seus. Jesus liberou uma promessa para a sua igreja. E qual era essa promessa? De que Jesus daria templos formosos, casas cheias, como se fosse casa de show? Ou existe algo mais importante do que o prédio? Ou existe algo mais importante do que o som? Ou existe algo mais importante do que outra coisa? Existe. E essa é a promessa. E é por ela que nós devemos buscar. É por ela que nós devemos viver. É pela promessa. Agora, a promessa é única.
em poucos dias vocês serão batizados. Essa é a promessa. Em poucos dias vocês serão imergidos, porque a palavra batismo vem da palavra imersão, mergulhar. Então Jesus está falando: breve eu vou mergulhar vocês, numa água que vocês ainda não entenderam com essa água, mas quando vocês forem batizados, então vocês entenderão. E essa é a busca. A Bíblia fala que Jesus passou por 40 dias após a Páscoa, faltavam 10 dias para a festa de Pentecoste. E durante 10 dias, 120 pessoas permaneceram. Porque, amados, se você pegar o contexto, o texto restante de Atos 1, haviam 500 pessoas na ressurreição de Jesus. Havia 500 pessoas na ressurreição, mas apenas 120 permaneceram buscando a promessa. Escute o que eu vou dizer para você. Existe uma multidão buscando sinais, mas são muito poucos os que estão buscando a promessa. Não adianta você estar no grupo dos 500, querido, e ver grandes sinais, porque Jesus não chamou você para ver sinais, Jesus chamou você para viver a promessa. Não adianta você querer ver prodígios, porque Jesus não chamou você para ver prodígios, Jesus chamou você para viver a promessa. Ele salvou você para você viver a promessa. Ele tirou você da onde você estava para você viver a promessa. E o maior desejo dele é que você viva a promessa, a promessa, a promessa, a promessa. E a promessa é uma. Na cotoveladinha no sermão, falou para ele assim: irmão, é uma promessa. Eu não quero falar das promessas, querido, porque as promessas não se comparam com a promessa. E eu quero te provar hoje aqui. Nada, nenhuma palavra profética, nada do que Deus vai apontar para nós, do que Ele deseja fazer por nós e através de nós, se compara com a promessa. E na medida em que você busca a promessa, todas as outras palavras se encaixam e se cumprem para cumprir um grande propósito. Você está me entendendo, querido? Então, amados, entenda isso. O Espírito Santo é a promessa. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador. Vocês não estarão sozinhos. Eu vou, porque se eu não for, ele não pode vir. Você não está entendendo. Ele foi, ele subiu, para que a pessoa mais importante da sua vida hoje pudesse descer. Você está entendendo, querido? Então a promessa é: vocês serão batizados. Vocês serão batizados. Eu vou mergulhar vocês, eu vou derramar algo sobre vocês, mas não vai ficar apenas numa esfera aspersiva. Isso que vai ser derramado sobre vocês vai tomar conta de todo o ser de vocês, vai tomar conta do destino de vocês, vai tomar conta das decisões de vocês, vai tomar conta de tudo que há e que existe em vocês, corpo, alma e espírito. Vocês vão ser batizados, vocês vão ser mergulhados. E essa promessa se tratava do que o João Batista começa declarando, quando ele aparece batizando no deserto da Judeia, finalzinho do Rio Jordão, quase desembocando no Mar Morto. E João ali, num lugar onde era um lugar de transição, pessoas que subiam das regiões do Egito, da Mesopotâmia, subiam por ali, e quem fosse passar também para descer para o norte de Israel, para a Galileia, também tinha que passar por ali. E João Batista diz: vai vir um depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo
e com fogo. É essa promessa que nós devemos buscar. Agora entenda algo, querido: o Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida hoje. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, mas Ele enviou o seu Espírito para não nos deixar sozinhos. Então, amados, Ele é a pessoa mais importante. Levante a sua mão, só quem tem coragem diga: o Espírito Santo é a pessoa mais importante da minha vida. Amados, hoje pela manhã, quando eu mexia nas redes sociais, especificamente no Instagram, uma pregadora, talvez você conheça ela de alguns filmes, aquele filme, esqueci, como é que chama ele? Quarto de Guerra, e tem um outro que ela fez também, a Priscilla Shirer. Ela deu uma declaração num corte, porque ela é uma pregadora, uma mensageira. Se você quiser aprender inglês, é bom você começar a ouvir essas pregações e coloca lá para aparecer. Às vezes aparece, né, a tradução, e você vai ver que ela é muito profunda, ela é muito específica nas suas mensagens. E hoje, né, eu acredito que numa ministração do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, veio muito a calhar, e Deus ali falou muito comigo, e eu fiz questão de trazer para você ouvir o que ela diz sobre o Espírito Santo. Então se atente a isso. O Espírito Santo não é um fantasma, ou um vento, ou um fogo, ou uma pomba. Ele é simbolizado por essas coisas, mas não o minimize. Isso não é o que ele é. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Terceiro, não porque ele é menos valioso, apenas porque ele é o último a ser revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Mas todo poder, toda glória, toda autoridade, toda grandeza de Deus Pai está na pessoa do Espírito Santo. Eu vou repetir a última frase: todo poder, toda glória, toda autoridade, toda grandeza do Pai está na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida, e você deve buscá-lo todos os dias da sua vida. Você deve desejar viver o mover do Espírito todos os dias. Por quê? Porque os discípulos, por que uma das ordens de Jesus para eles, para os seus discípulos é: permaneçam até que vocês recebam a promessa, até que vocês recebam o Espírito. Por que Jesus pede para eles aguardarem? Por que Jesus pede para eles, antes de fazerem qualquer coisa, antes de pregar o Evangelho, antes de sair curando enfermo, antes de fazer qualquer coisa, por que Jesus fala para eles: aguardem? Muito simples, queridos. Ninguém na história da Bíblia iniciou um propósito de Deus sem o mover do Espírito Santo, nem o próprio Jesus. Entenda algo, querido: ninguém começa ou ninguém faz algo movido por Deus sem antes ter recebido o Espírito de Deus. Nem mesmo o próprio Jesus, nem mesmo o próprio Messias começou a sua obra, começou o seu ministério sem a pessoa do Espírito. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, vai dizer o seguinte: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus não começou o seu ministério
antes de receber o Espírito Santo. Então, amados, muitas vezes você ainda não começou o seu ministério, você ainda não chegou em algum lugar, porque você ainda não recebeu o Espírito Santo. Talvez ele ainda está morando, já está morando, porque a partir da sua fé, ele vem morar em você. Mas você precisa viver o mover do Espírito, você precisa ser mergulhado no Espírito, você precisa viver nas profundezas do Espírito. Nem Jesus começou algo sem o Espírito Santo. Levante a sua mão e diga comigo assim: eu jamais poderei fazer algo para Deus sem antes ter vivido o mover do Espírito. Por isso que nesses dias, amados, escute, para vocês pastores que nos assistem, há uma onda, querido, varrendo o mundo. Escute o que eu estou dizendo. Há uma onda de avivamento, há uma onda de avivamento acontecendo na igreja no mundo, em que o Espírito Santo está movendo. Ele está se movendo, ele está movendo os dons espirituais, ele está movendo a igreja, ele está envolvendo a igreja novamente, mesmo com todo o paganismo existente, mesmo com o problema da apostasia. Amados, nós somos o remanescente. Existe o remanescente fiel, existe o remanescente fiel, que mesmo diante da apostasia, vai viver o batismo no Espírito, vai viver o mover do Espírito, vão ser mergulhados no Espírito. E Deus deseja mergulhar você. Deus, nesta noite, Ele quer começar algo novo, mas não algo novo no sentido material. Ele quer ver você mergulhado, Ele quer ver você imergido, Ele quer ver você, querido, nadando nas ondas do Espírito, nas águas do Espírito, no poder do Espírito. E nós precisamos viver isso. Amados, não usurpe de você a alegria de viver o mover do Espírito Santo. O que Ele está fazendo nesses dias, o que Ele está promovendo nesses dias. Então por que Jesus pede para esperar? Porque sem o Espírito Santo você não faz nada. Nem no Antigo Testamento os homens que Deus chamou para realizar coisas específicas. Vou dar um exemplo simples. Davi tinha apenas 17 anos quando Samuel vai à casa de Jessé em busca do rei prometido, do rei segundo o coração de Deus. E quando Davi chega no recinto, quando Davi chega na casa, e o Espírito confirma a Samuel que aquele era o rei, a Bíblia fala que Samuel, ele pega um chofar, um chifre cheio de azeite e deita sobre Samuel. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Dr. Veladiano, seu irmão, fala para ele: irmão, você não está entendendo nada. Fala para ele: mas eu vou revelar para o seu mistério. Fala para ele, o Espírito Santo está querendo se apoderar de você. Sabe por quê? Para você realizar coisas extraordinárias no nome de Jesus. Amém, amados? O Espírito de Deus se apoderou. Assim foi com Gideão, assim foi com o tempo dos juízes, assim foi com todos aqueles nas revelações. Se você pega os livros dos profetas, todo profeta, ele vai começar dizendo: e o Espírito do Senhor veio a mim e me disse. E o Espírito do Senhor veio a mim e me falou. E o Espírito do Senhor veio sobre mim e me conduziu. Tudo o que você precisa é do Espírito. Se você quer mover-se, querido, no sobrenatural, você precisa do Espírito. Ele é a pessoa mais importante. Agora, amados, partindo para a mensagem, para ser sucinto, por que devemos buscar o Espírito Santo? Por que você deve sair daqui hoje, não parar aqui nesse culto, mas você chegar em casa tão louco, chapado, e dizer assim: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu sou insaciável. Senhor, eu estou com sede. Espírito Santo, eu estou com sede, eu quero mais. Espírito Santo, eu estou com sede, eu quero mais. Espírito Santo, eu estou com sede, eu quero mais. Espírito Santo, eu estou com sede, eu quero mais. Então, porque você quer mais, você vai orar mais, você vai ler mais. Você, querido, você vai orar e as coisas vão, você vai ver que as coisas, eu não estou falando materiais, eu estou falando do seu destino profético. Porque o seu destino profético nem sempre está relacionado com as coisas espirituais que você busca.
Eu vou repetir. Nem sempre o seu destino profético está relacionado com as coisas materiais que você busca. E se Deus dá alguma coisa, e se Deus nos permite ter alguma coisa, é para o cumprimento de um propósito. Quem está comigo? Por que devemos buscar o Espírito Santo? Eu quero dar para você 9 motivos. Aperte o cinto, pega a caneta e anote aí. Primeiro motivo: porque Ele é o teu conselheiro, porque Ele é o teu consolador. A palavra consolador ou conselheiro, ela tem o mesmo significado que vem do grego paráclitos. Então, primeiro motivo porque você deve buscar o Espírito Santo, porque quem busca o Espírito Santo não fica sem conselho. Quem busca o Espírito Santo não anda sem direção. Porque quem busca o Espírito Santo, querido, não vive desgovernado. João 14, verso 2 ao 17, Jesus disse: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro paráclitos, outro conselheiro, em algumas versões, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Obrigado pela sua empolgação. Vou falar de novo. Para estar com vocês para sempre. Amados, para pensar. Você busca mais por aquele que você já tem. O que Deus quer de você? Busque mais por aquele que já está com você. E Ele estará para sempre com você. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês. Pois ele vive em vocês. Pois ele vive em vocês. Até você entender, pois ele vive em vocês. Pois ele vive em vocês. E estará em vocês, e estará com vocês. Por isso você tem que buscar o Espírito Santo. Segundo motivo para você buscar o Espírito Santo, porque Ele é o seu instrutor. É o Espírito Santo que te ensina. Amados, ninguém é auto-ensinável, todo mundo precisa de um professor. E se existe alguém que nos ensina acerca das coisas do reino, essa pessoa é o Espírito Santo. João 14, 26, mas o conselheiro, o paráclitos, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês se lembrarem de tudo o que eu disse. E tudo que Ele disse, vocês serão batizados. Vocês serão batizados. Vocês serão batizados. Antes de subir e estar à destra de Deus, Ele disse: vocês serão batizados. Vocês serão batizados. Terceiro motivo para você buscar o Espírito Santo, porque Ele é o seu guia. O que é guia, pastor? Você já viu quando uma pessoa, ela está guiando uma pessoa com deficiência visual, e ela gruda na outra, segura no braço da outra, ou segura na mão da outra, e a outra vai conduzindo ela. Escute, o Espírito Santo segura na tua mão. Será que você entendeu isso? Amados, você já parou para pensar que é por isso que tem muitas coisas que você faz sem autorização de Deus? Ainda assim, Deus ele vai lá e ele faz ainda dar certo. Será que é só comigo que acontece isso? O Senhor não devia ter feito isso, mas Ele pega o mal e transforma em bem. Por que isso? Porque o Espírito Santo segura na mãozinha de vocês e Ele guia vocês. Ele guia. Ele guia. Ele está guiando você. Ele está guiando você. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade.
Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele vos guiará. Quarto motivo para você buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte de toda revelação. Vou repetir: o Espírito Santo é a fonte de toda revelação. Amado, se nós, vamos falar no coletivo, se nós buscássemos mais o Espírito Santo, pouco buscaríamos pelas palavras proféticas. Pouco buscaríamos, eu vou piorar para você, não vou nem falar de palavra profética. Pouco nós procuraríamos os cartomantes que acabam usando a Bíblia para fazer adivinhação. Porque o Espírito Santo, aquele que te guia, aquele que segura na tua mão, aquele que te instrui em toda a verdade, aquele que está em você, estará com você para sempre, é a fonte de toda revelação. Ele é a fonte de toda revelação. João 16,14. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Preste bem atenção agora. Porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Pastor, por que muitas coisas eu não consigo conhecer? Vou dar um exemplo, amados. No tempo, vou colocar 2015, quando eu buscava muito conhecer sobre os 5 ministérios, eu já tinha lido a Bíblia, já tinha feito teologia. E por que estava oculto? Porque, amados, existem coisas na nossa vida que ficam ocultas, porque muitas vezes nos falta uma busca maior pelo Espírito. Porque quando você se dispõe a buscar o Espírito, tudo que está oculto, as verdades ocultas, Ele torna conhecida. Deus, Ele tem o prazer de fazer com que as suas coisas, os negócios que Ele tem para nós, sejam conhecidos. Mas por que muitas vezes não conhecemos? Porque nos falta uma busca maior. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Amados, Jesus, Ele quer pegar as verdades, as coisas que estão ocultas no reino do Espírito, e quer fazer você conhecer. Amados, você sabe por que admiramos tanto pregadores? Posso falar a verdade para você? A mesma fonte de todos os pregadores é a mesma fonte que está com você. Por que admiramos tanto pregadores da internet? Olha, nunca escutei isso. De onde que ele tira isso? É simples. Ele tira do secreto, quando ele vai mergulhar nas águas. Algumas pessoas, algumas mensagens que a gente prega, a pessoa, de onde você tira essas coisas? Amados, mergulhe. Porque a fonte que eu uso é a mesma fonte que você tem disponível para você. A fonte que todos os pregadores que sobem nessa plataforma para ministrar a você é a mesma fonte que você tem disponível para você. Não existe ninguém com superpoderes, não tem os superpoderosos, não existe clero, não existe nada disso. O que existe é uma pessoa com sede, e onde houver uma pessoa com sede, haverá o mover do Espírito Santo. Eu vou declarar: onde houver alguém com sede, haverá o mover das águas do Espírito. Onde houver alguém com sede, haverá o Espírito Santo, amados, para saciar essa sede, para mover as águas do Espírito. Pastor, mas eu não tenho sede. Em Apocalipse, o apóstolo João, terminando no capítulo 22, ele diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça. Amados, todo mundo tem sede. Se você não tem sede, então significa que alguma outra coisa está saciando a sua sede. Só que não está saciando, sabe por quê? Porque as águas desse mundão, desse secularismo maldito,
Você bebe, e quanto mais você bebe das águas desse secularismo, mais você tem sede. Por isso que você nunca está satisfeito. Por isso que você nunca está satisfeito. Tentamos colocar nos prazeres dessa vida a água para saciar uma sede que só o Espírito, só as águas do Espírito são capazes de saciar. Aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça. Amados, eu vim dizer para você, você não precisa pagar pelo Espírito. Há um homem em Atos dos Apóstolos que ele tenta comprar o dom do Espírito, e Pedro repreende ele severamente, porque o Espírito é dado de graça. O que eu preciso? Sede. O que o Espírito Santo para promover ou mover? Sede, 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 sede. Quinto motivo para você buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte de todo o poder que emana de Deus. Eu vou repetir, o Espírito Santo é a fonte de todo o poder que emana de Deus. Em Atos 1:8, texto conhecido pela maioria, diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o poder, é a fonte de todo o poder que desceu da parte de Deus para nos revestir, para nos tornarmos testemunhas. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que você deve buscar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a fonte de todo poder. Todo o poder que emana de Deus está concentrado no Espírito Santo. Por que você deve buscar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a fonte de toda habilitação e dons. Pastor, eu queria tanto ser usado por Deus. O Espírito Santo. Pastor, eu queria tanto. O Espírito Santo. Qual é a diferença dos homens que marcaram épocas? O anseio pelo Espírito Santo. Um homem que marcou a história da igreja, ainda no século XX, William Seymour, o protagonista do famoso avivamento da Rua Azusa. Por que o nome de William Seymour, um homem simples, simples como qualquer um de nós, detalhe, passou às vezes coisas que você e eu não passamos, como por exemplo, a rejeição pela cor, porque era negro. A rejeição por causa da condição social, porque era pobre, era um garçom. E pior, passou pela rejeição porque era deficiente, tinha uma deficiência na visão. Por que esse homem marcou a história da igreja? Sabe por que hoje nós buscamos o mover? Porque um dia teve um homem que tinha sede. Ele tinha sede. E ele começou a buscar, junto com um casal de amigos, se não falar a memória, na Califórnia, na rua Bonnie. E eles começam a buscar o mover. Nós queremos o mover, nós queremos o mover. E você sabe que toda pessoa com sede atrai outras com sede. A casa ficou pequena. Precisaram alugar o galpão da Rua Azusa. E com banquinhos, não era banco confortável como esse. Era um banco feito de caixote. Sabe aquele caixotinho de fruta? Sabe aquele caixote de fruta, de legumes? Eram caixotinhos daquele. Com caixotinhos. Eles buscavam, porque amados, quando você tem sede, não importa o lugar. Porque amados, você que cria o ambiente para o mover do Espírito. Pastor, por que sou eu que crio o ambiente? Porque Ele mora em você, querido. Ele está dentro de você. Então todo o ambiente de glória somos nós que construímos. Amados, se você tem sede e você entende isso, e você entende que a adoração que você reproduz cria um ambiente do mover profético, do mover do
Espírito. Não interessa se você está sentado no caixotinho ou se numa cadeira almofadada. Não importa se você tem um som lindo ou se você tem, amados, você não tem nem equipamento, você tem apenas o gogó. Não interessa, porque o Espírito Santo não está fadado ao som, o Espírito Santo não está fadado na cadeira, o Espírito Santo não está fadado no prédio. O Espírito Santo está buscando pessoas com sede, 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 sede. E são as pessoas com sede que recebem o mover e marcam uma história. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, querido, Jesus chamou você para marcar essa geração. Jesus chamou você para marcar os próximos anos da igreja, nessa cidade, nas outras cidades, nas outras nações. Mas você precisa ter sede, você precisa ter sede, você precisa ter sede e buscá-lo com sede, buscá-lo com veemência, buscá-lo de todo o coração. Então você vai viver o maior avivamento da história do século 21, antes que ele venha. O que o Espírito Santo busca? Um povo sedento. Eu vou melhorar o que o Espírito Santo busca: um homem sedento, uma mulher sedenta. Onde houver alguém com sede, haverá o mover do Espírito Santo. Aleluia! Ele é a fonte de toda habilitação e dons. Em Atos 19, Paulo ele chega à cidade de Éfeso, a igreja dos Efésios. E a igreja de Éfeso começou com 12 homens. 12 homens que aleatoriamente estavam buscando, mas não sabiam o que estava buscando. Quando Paulo chega em Éfeso, acontece o que nós vamos ler aqui. Atos 19, verso 1 ao 6 diz: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Falar em línguas e profetizar. Falar em línguas e profetizar. O Espírito Santo é a fonte de toda habilitação. Deixa eu falar algo para você que nós vamos ministrar o mês que vem, que vai ser a busca dos dons. Mas deixa eu já adiantar algo para você. O Espírito Santo mora em você, sim ou não? Sim. Você não, apenas 2 ou 3 pessoas que eu senti convicção. Eu vou perguntar mais uma vez: o Espírito Santo mora dentro de você? Sim. Vou repetir a pergunta: o Espírito Santo mora dentro de você? Sim. E se eu falar para você que todos os dons já estão dentro de você? Como assim, pastor? O Espírito Santo é a fonte de todos os dons. Se Ele está em você, todos os dons já estão em você. Pastor, então por que eu não estou me movendo pelos dons ainda? Eu revelo para vocês no mês de março. Vou deixar você com sede. Por que nós não nos movemos nos dons? Por que temos dificuldade de orar em línguas? Por que temos dificuldade? Por que alguns de nós ainda estamos com essa dificuldade, sendo que já está dentro de nós?
De repente você está esperando assim, que eu estou esperando, eu preciso sapatear, rodar a língua, né? Tem que bater a cabeça no teto, tem que chorar. Você não precisa fazer nada. Tudo que você precisa para si, eu não vou falar para receber os dons, porque os dons já estão dentro de você. Tudo que você precisa para se mover nos dons já está dentro de você. A promessa, o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Se eu fosse você, depois dessa, começaria a jejuar para o mês que vem até. Porque você precisa entender que tudo da parte de Deus já está dentro de você, por meio do Espírito Santo. Ele é a fonte de toda habilitação e dons. Por que você deve buscar o Espírito Santo? Sétimo, porque por meio dele, nós temos um Pai. Nós chamamos Deus de Pai. Gálatas 4, verso 1 ao 6. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele ainda está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou E porque sois filhos, eu vou repetir, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Você não está entendendo, querido. Ele enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama dentro de vocês: Abba, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Não é você que chama Deus de Pai, é o Espírito que está dentro de vocês que clama: Abba, Pai. Você está entendendo, querido, que o Espírito Santo é tudo em você? 8, por que você deve buscar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem nos dá acesso ao sobrenatural. Pastor, por que muitas vezes eu não consigo viver numa dimensão profética? Por que a minha vida, a minha caminhada cristã é uma caminhada patética? Porque falta busca pelo Espírito. Eu vou mostrar para você porque o Espírito Santo é quem nos dá acesso ao sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 12. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou começar a ler de novo, você não está entendendo, eu vou ler de novo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. É o Espírito Santo que te faz mover no sobrenatural. Porque a nossa humanidade não consegue compreender o profético, não consegue compreender o sobrenatural. Por isso que toda pessoa que quer ter uma mente profética, uma pessoa que quer caminhar no sobrenatural, como diz, por exemplo, em Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não... todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque Ele faz os meus pés como os das corças e faz-me andar sobre as minhas alturas. O que é mente profética? O que é dimensão sobrenatural? É andar, é caminhar com uma mente além de você mesmo, querido. É caminhar no sobrenatural. E só o Espírito Santo é capaz de nos conduzir a essa atmosfera. Do contrário, não passaremos de homens patéticos. E nono, para encerrar a mensagem,
Porque o Espírito que levantou Jesus da morte. Por que você deve buscar o Espírito Santo? Se você entender isso aqui, meu irmão, minha irmã, porque o Espírito que levantou Jesus da morte. Você não entendeu? Eu vou repetir. Porque o Espírito que levantou Jesus da morte é o mesmo Espírito que habita em você. Amados, você está entendendo que Jesus não ressuscitou sozinho? Você já buscou a dinâmica da ressurreição? Jesus ficou 3 dias e 3 noites. Isso significa que Jesus não morreu numa sexta-feira, mas eu não tenho tempo hábil para falar sobre isso, e para falar sobre o Shabbat Hagadol, eu não tenho tempo para isso. Jesus não morreu numa sexta. Tudo que Roma promove tem a ver com Roma, não tem nada a ver com Cristo. Jesus não morreu numa sexta-feira, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E quando o seu corpo estava no sepulcro, o Espírito retornou a ele e levantou ele da morte. Esse mesmo Espírito que levantou Jesus do túmulo é o mesmo Espírito que mora em você. Você está entendendo, querido? Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Algumas pessoas falam: quando chegar a redenção, quando a gente chegar lá no céu, porque quando, olha, nós chegarmos lá, eu vou perguntar para todo mundo, né? Olha, Davi, Paulo, não sei quem. Pois, amados, quando você chegar no céu, deixa eu contar para você o que vai acontecer. Você acha que você vai procurar Abraão, mas não é Abraão que vai procurar você, é você que... Aliás, não é você que vai procurar Abraão, é Abraão que vai procurar você. Olha só a dinâmica, você não vai me enxergar, eu vou sentar aqui do lado do pastor Wellington, porque está mais fácil para mim. Abraão vai chegar em você, sentar do seu ladinho, e vai falar assim: conta para mim. Conta para mim como é que é ter ele morando dentro de você. Porque eu não tive isso. Eu só escutava a voz. Eu tinha que escutar um profeta. Eu tinha que procurar um profeta. Quando eu queria ouvir a Deus, eu procurava um profeta. Quando eu queria ouvir Deus, quando eu precisava de uma direção, eu procurava sacerdotes. Era tudo por tato, tinha a lei. A lei nos guiava. Então a gente não teve a experiência. Conta para mim, conta. Abraão, olha Abraão, olha Isaac perguntando para você, olha Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, mas ele não teve o Espírito morando nele. Você tem. O Espírito que levantou Jesus da morte é o mesmo Espírito que está em você. É o mesmo Espírito que habita em você. Se coloca de pé.